seus mal diagramados, vamos ser diretos. É claro que os anos 80 eram uma absoluta porcaria. A redemocratização saiu aos trancos e barrancos, o isolamento econômico e a inflação tornavam o Brasil a roça asfaltada do mundo e, para piorar, você ligava o rádio e poderia ter o azar de escutar um The Smiths da série C, não fã de Stranger Things. Os anos 80 foram um pesadelo na maior parte do tempo. E em um dia era notícia de criança nascendo anencéfala em Cubatão, no outro era o seu salário valendo menos que o PIB da Argentina em 2023. Não tinha música da Kate Bush que salvasse essa maldição não, parça. Mas existem alguns pontos que eu tenho que defender que eram melhores. A sociabilidade dos adultos e mesmo dos adolescentes era mais diversificada. Sindicatos, centros comunitários, clubes, associações, igrejas, partidos, que inclusive estavam voltando naquela época, permitiam um senso de comunidade mais amplo e que se perdeu nos últimos 40 anos. As coisas mudaram tanto que hoje em dia espaços comunitários dos mais triviais, como uma simples festa junina, podem virar uma treta por causa de evangélicos e seu ódio a tudo que é brasileiro, por exemplo. Quem diria que tomar um quentão e se vestir de jeca tatu seria equivalente a ter a marca da besta na testa, não é mesmo? Em 2023, a sociabilidade de boa parte dos brasileiros e a sua capacidade de se relacionar com pessoas fora do círculo familiar está mais parecido com participar de uma seita do que com uma vida em sociedade. Não que o fanatismo não existisse antes. Quem não tem exemplos de familiares e amigos que de uma hora para outra se converteram a alguma crença alternativa, seja ela testemunha de Jeová ou colônia cósmica do vegetal quântico? Quem nunca teve a experiência de presenciar um camarada que virou crente e vendeu todos os discos de rock e metal, isso quando ele não jogou fora? E mesmo o fanatismo por ídolos pop não é novidade para ninguém. Nos anos 50 se desmaiava pelo Calbi Peixoto ou pelo Elvis Presley. Quem sabe você, prezado inscrito no canal, quase morreu no show do Menudo no ano de 1985 em São Januário. Mas duvido que após o furor hormonal da adolescência ter passado, você ainda se veja como uma menudete. Rezo para que isso não aconteça. Mesmo aqueles que abraçaram alguma das tribos urbanas de 30 anos atrás, depois da vida adulta chegar, largou mão do sectarismo. Ok, você ainda escuta Sisters of Mercy, Venom ou Godspeed o Black Emperor enquanto faz esteira. Apesar de ser um respeitado contador, pai de duas meninas fãs de Ariana Grande e casado com a dona encrenca que adora cantar, eu preciso aprender a falar não um pouco para esse erro gostoso da Simone Mendes. Grupos que unem rigidez doutrinatária com exigências quanto às crenças e hábitos dos fiéis que acabam por obrigá-los a romper com valores e instituições majoritárias não surgiram ontem. Mas o que quero insistir é que após as redes sociais e a ascensão da nova direita, as pessoas parecem ter a necessidade de uma seita para chamar de sua. Um exemplo da mudança pode ser visto no modo como as pessoas se relacionam com a política atualmente em todos os vetores. Segundo o historiador Lincoln Seco, um partido como o PCB no pós-guerra se inseria em associação de moradores, organizava concursos de beleza, fazia campanha eleitoral dentro de centro espírita, escola de samba e até em loja maçônica. Décadas depois, a construção heróica do PT nos anos 70 e 80 se deu do mesmo modo, se fazendo presente em espaços de sociabilidade.
O partido se dirigia à sociedade e lá fazia sua política. Hoje parece que a noção de sociedade se dissolveu em indivíduos cheios de adesivos sobre uma subjetividade criada no laboratório do capitalismo do Vale do Silício. Não só nossas relações interpessoais, mas mesmo nossa subjetividade, o modo como nós nos vemos, está quase que restrito às redes sociais. Não falo isso por nostalgia de um tempo mais puro, nem de Gonzaguinha eu gosto para início de conversa. Pureza e resposta das crianças, só dos meus filhos. E depende do dia também. Mas a pergunta é, ninguém acha estranho que boa parte da nossa vida esteja literalmente amparada em plataformas pertencentes a corporações capitalistas trilionárias? Não é tecnofobia ou saudades da minha infância andando de rolemã nas ruas e fazendo nunchaku de cano e corrente de segurar cachorro. É apenas pensar a partir do materialismo do velho e bom Karl Marx. E é a partir disso que afirmo, sem medo de errar, quase todos nós estamos envolvidos em algum tipo de seita. Basta ver como antigos ambientes de sociabilidade agora estão irremediavelmente danificados pela atitude fanática de pessoas próximas. O almoço de família, desde 2013, virou ambiente de guerra, não pelo fato da tia escrota se exibir com o filhote ex-cheirador de cola de sapateiro que virou PM concursado em Hidrolândia ou do vovô engraçadão que vivia fazendo piada sobre pavê ou pra comer. A titia agora é o quê? Viciada em vídeo de gore e execução policial no Zap. E o vovô nem fala mais com você desde que soube que você entrou no curso de História em uma universidade federal. Festa junina, Cosme e Damião e o recém-adotado Halloween agora são ambientes nos quais aderir ou não virou uma questão que envolve religião, comunismo e o destino da civilização ocidental. Ah, sempre foi assim, você está exagerando. Não estou exagerando e já tivemos vários vídeos sobre essas seitas secularizadas por aqui. ANCAPs, nerds na andropausa, neopentex, incels, red pills, MGTOWs são só alguns exemplares dessas seitas que não demandam necessariamente de um deus no comando, mas exigem que seus integrantes rompam radicalmente a convivência com os seus semelhantes. E o impacto político e social dessa massificação de seitas é inegável. E na boa, nem vou falar de Javier Milei. Espero apenas que a crise por aquelas bandas demonstre a loucura que é dar poder para um meme vivo. Ministerio das Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resista. Mas lembremos do experimento social insano que foi o cheque em branco que os brasileiros deram para o Bolsonaro e por tabela ao olavismo. Preciso lembrar dos papos de um Ernesto Araújo ou de um Roberto Alvim? Ou rememorar a tragédia que foi um vírus e uma pandemia sendo relativizados em função da política? Acho que não. Quem negava a pandemia não era o trabalhador precarizado que não tinha escolha, era o Olavete, cheio de livros na estante, que arrotava erudição vazia e muita paranoia. Olavismo é a seita mais bem sucedida que surgiu no Brasil desde a coroação do Henri Cristo. Olavismo que conjurou uma visão de humildeiras patriotas aos três poderes 8 anos atrás. E conseguiu o que queria. Tudo bem que esqueceram de combinar com os Estados Unidos, com a Rússia, União Europeia, China e com o Estado-Maior das Forças Armadas. Mas ainda assim, é triste constatar que não foram seguidores de Lenin, Foucault ou Marighella que meteram o louco e invadiram os palácios dos três poderes da República no início deste ano. Foram analfabetos, mesmo que com diploma universitário, seguidores do Olavo de Carvalho.
Que diabos de lavagem cerebral foi essa, você se pergunta? E até quando vamos tratar isso do mesmo modo que tratamos os doidinhos de bairro que, eventualmente, aparecem pelados no meio da rua, gritando que são filhos do José Sarney com o Faustão? Quantos de nós, da gloriosa esquerda, que ia fazer a oposição mais afrontosa que esse país já viu, tem por motivos políticos uma tornozeleira eletrônica? Quem está saindo da papuda ainda mais convencido das insanidades políticas do que antes? Eu, com carteira assinada pelo YouTube? Você que mete ismos e mais ismos na bio do Twitter e confunde moralismo com ação política? O treteiro flopado de esquerda, escravo de AdSense? Não. Quem invadiria o Palácio de Inverno em 1917? Uns fanatizados sem nada a perder, como Dona Fátima de Tubarão e o mecânico que quebrou o relógio de Dom João, ou aquele erudito marxólogo com 40 livros sobre o Barba pela Boitempo. Para nós, esquerda bem instalada nos gabinetes da Esplanada, nas universidades e nos movimentos sociais, eles são apenas malucos. Mas é inegável que essa energia política entusiasmada e até mesmo inconsequente faz muita falta em nossas fileiras cheias de títulos e de razão. Mas por qual motivo estamos nos afundando nessa mentalidade de seita neste vídeo? É certo que o crescimento considerável dos evangélicos mudou profundamente a sociedade brasileira. O Brasil do catolicismo, candomblé e umbanda criou ambientes de convívio social de relativa variedade e sucesso. Mas um Brasil cada vez mais neopentec rompeu com esses espaços e criou seu mundo gospel à parte. Crenças arraigadas como a permanente guerra santa contra o diabo e a teologia da prosperidade encaram o mundo social não como espaço de convívio, mas sim como um campo de guerra, seja pela salvação, seja pela riqueza material. Mas a massificação das seitas não se limita aos evangélicos. A frágil ideia de nação brasileira, em especial as instituições que a representam, parece cada vez menos capaz de seduzir corações e mentes. E nesse vácuo, o sectarismo cresce. Imagine um morador de alguma periferia brasileira. Pode ser na Baixada Fluminense, em Águas Lindas de Goiás, ou Mata Escura em Salvador. Esse cara foi assaltado, perdeu o celular que serve tanto para trabalhar como entregador de iFood, para falar com a mãe que mora em outra cidade e para relaxar no fim de semana com os contatinhos. Aí, esse cidadão chega na delegacia e faz um BO. E o próprio agente já fala, melhor comprar outro aparelho porque esse já era. Mas aí o cara vai lá e conta para o primo, Juninho dos Pipocos, dono da biqueira local, e depois de meia hora recebe o celular de volta com um vídeo do ladrão perdendo um dedo da mão esquerda sem anestesia. Além disso, quem pode te arrumar um trampo de maneira mais rápida e fácil? Uma agência do trabalhador do governo estadual ou o influente pastor do seu bairro. Se você se converter, ele consegue não só um emprego, mas também um aluguel sem fiador e uma varoa gostosa, meu amigo. Às vezes o cidadão não precisa de uma revolução comunista ou de uma constituição burguesa para resolver os seus problemas mais urgentes. Ele só precisa de alguém que resolva. E nisso, as instituições republicanas e democráticas nacionais, em seu longo percurso de amadurecimento e consolidação, perdem o espaço para o crime organizado, igrejas e outras formas de resolução de problemas bem mais efetivas que o devido processo legal ou a burocracia racional estatal. E enquanto a sociedade tenta resolver seus corres com o que tem à mão, seja a Bíblia, dropshipping ou um fuzil, a esquerda parece viver em outro mundo. Segundo Edemilson Paraná, no livro Arquitetura de Arestas, existem três grandes correntes na esquerda atualmente. Uma esquerda institucional e estadocêntrica, uma esquerda tradicional, radical e saudosa e uma esquerda fragmentária. Uns acham que se votar certinho e usar com carinho e sensibilidade o orçamento federal com políticas públicas,
tudo dará certo no final. Outro fica em um canto resmungando trechos de Lenin ou do Stalin, rogando pragas aos vendidos ao sistema, se diz do povo, mas às vezes é só um elitista de esquerda mesmo. E por fim, chega o abre-alas da esquerda fragmentária, horizontal, performática, reativa e cheia de representatividade, que dá show em nível legislativo, mas temo que não consiga tocar uma prefeitura do interior, como um velho comunista fez uns 100 anos atrás em Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas. Para aqueles que não estão na seita do partido, na seita do comunismo nostálgico e na seita da representatividade acima de tudo, nada do que a esquerda diz defender faz sentido. Mas e o Lula? Sim, e o Lula? Ele é a exceção que confirma a regra. O tiozão que esporadicamente faz piadas de taxista é também o cara que não liga para a transição socialista rumo ao comunismo e que é o nosso mais bem acabado, olha só que radical, presidente da República. Se, como falei antes, a esquerda estava na sociedade, em diversos ambientes, no partido ou na quermesse, cada vez mais eu tenho a impressão que a sociedade brasileira caminha para um lado e a esquerda para outro. De um lado, a esquerda institucional ainda está se autocongratulando por ter derrotado o Bolsonaro. Do outro, como é esse negócio de dizer que defende o povo e ao mesmo tempo ser um problema intratável a comunicação com esse próprio povo. Onde a esquerda brota atualmente? Em Marte, na Suíça ou em seitas apartadas do resto do mundo? Será que Prestes teve esse tipo de problema de comunicação na época dele? A seita é um problema transversal no Brasil de 2023. Mas o que fazer então? Ah, Helder, você acusa as pessoas de serem saudosistas, mas está aí falando que antes da internet era melhor. Devemos usar as ferramentas disponíveis e se as pessoas estão na internet, é lá que devemos estar. Ok, concedo que isso é inevitável, mas já se perguntaram como parece que a direita navega sem maiores problemas nas redes sociais? Eu vou só citar um trecho do crítico Jonathan Crary que responde parte desse mistério, pelo menos. Muitos esquecem que o socialismo de verdade depende do florescimento de relações não monetizadas ou instrumentalizadas entre as pessoas. Ele não pode existir de modo significativo em meio às formas de separação, isolamento, competitividade e individualismo tóxico que são estimuladas online. Separação, isolamento, competitividade e toxicidade. Pode ser uma seita isso aí? Não, mas pode ser o Twitter também. Já citei aqui inúmeros grupos que se aproximam em seu modus operandi de seitas, por mais diversos que sejam, e incluo não só todas as seitas da direita, mas até mesmo algumas de esquerda. Todas elas parecem partilhar de um único Deus silencioso e onipresente, o capitalismo. Nas palavras de Walter Benjamin, o capitalismo é uma religião puramente de culto, desprovido de dogma. O dogma pode ser o livre mercado ou a Megan Fox ser o próprio capeta. Porque o aborto é muito o capeta, o aborto é a Megan Fox. Não interessa. Para Benjamin, o capitalismo é um culto que perpassa todas as coisas e relações humanas. Um culto de duração permanente. Prova desse caráter religioso do capitalismo é que qualquer direitoso mal reconhece a existência do capitalismo como um fenômeno histórico. Para eles, praticamente se trata de um fenômeno natural. Tão natural como Adão e Eva no paraíso ou o shape do Fernando Sardinha. Não é à toa que duas mortes relacionadas a mitos marcaram os últimos dias. Um patriotário e uma Swift. Ambos sacrificados no altar dos mitos do capitalismo fofinho de Taylor Swift e da liberdade abstrata bolsonarista. Como diria Paul Preciado, necroeconomia, necroverdade, necrocomunidade, necrofervor. Acaso pode o capitalismo produzir alguma outra coisa? No caso brasileiro, além desse processo de corrosão do espaço público via seitas capitalistas, a própria ideia de uma nação brasileira parece cada vez mais estar dissolvida. Não só no âmbito institucional, com o poder do Congresso cada vez mais paralisando as possibilidades do Executivo em implementar suas pautas.
Essa mudança, assim como o próprio bolsonarismo, representa uma mudança no vetor de poder do Brasil, do litoral para o interior, do nacional para o regional, de Brasília para os estados. E nesse processo de libertação contra a tirania comunista de Brasília, as seitas servem como uma luva, fornecendo a ideologia que legitima esse bizarro retorno à República Velha, que cada dia mais fica evidente. Não somos cidadãos brasileiros, somos crentes, conservadores, tradicionalistas, internacionalistas, liberais, duguinistas. Foi-se o tempo dos modernistas como Mário e Oswald de Andrade. Ambos defendiam que o Brasil só seria uma nação respeitada mundialmente quando nos tornássemos realmente brasileiros. Não precisamos imitar o norte-americano ou o europeu, basta oferecermos ao mundo o que temos de único e específico, a nossa brasilidade. Mas precisamos avisar isso aos atuais patriotas, apesar do hino, da bandeira e do uniforme da CBF, para eles nada do que seja brasileiro presta. Para eles, se formos apenas o pet favorito de Washington nas Américas, já está de bom tamanho. Para fechar esse vídeo, vamos falar do Kiss. Sim, do Kiss. A banda, já em plena decadência nos Estados Unidos, resolveu cobrir os prejuízos vindo tocar no terceiro mundo. Diz a lenda que lotaram o Maracanã com 250 mil pessoas. Era o Brasil da abertura, da anistia e do retorno dos partidos políticos. Poucos anos depois, era o país das diretas já e da Constituição Cidadã de 88. A inflação poderia ser de 200% ao ano, mas ainda existia uma luz no fim do túnel para a nação como um todo. Em 2023, Taylor Swift, que tem uma riqueza calculada em mais de $1 bilhão, resolve trazer seu império pop para a mesma República Federativa do Brasil de 1983. Hoje em dia, parte da população afirma que a nossa república é uma república socialista. Nossa federação cada vez mais parece se fragmentar entre cidades dominadas por milícias e pelo campo tediosamente parasitado pelo gado e pela soja. E o Brasil, bem, o Brasil cada vez mais se torna odiado pelos próprios brasileiros e suas seitas. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ficam fazendo seitas e viram crentes, seguidores de verdades absolutas, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.